Deus faz diferença entre as pessoas? Então por que uns têm tudo e outros não? Essa pergunta incomoda. Ela não nasce da teoria, mas da comparação. Você olha ao redor e percebe algo que parece impossível de ignorar. Pessoas com abundância, oportunidades, portas abertas, e outras lutando todos os dias, carregando pesos que parecem injustos demais. E então, a dúvida surge. Se Deus é justo, por que a vida parece tão desigual? Você já pensou nisso de verdade? Não superficialmente, não com respostas prontas, mas com honestidade. Por que alguns parecem nascer com tudo, enquanto outros precisam lutar por cada pequeno avanço? Por que alguns oram e recebem, enquanto outros oram e enfrentam silêncio? Será que Deus escolhe lados? Será que Ele favorece alguns e ignora outros? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo que não é visível à primeira vista? Atos, capítulo 10, versículo 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz diferença entre as pessoas, então por que a realidade parece dizer o contrário? Essa é a tensão. Porque o que você vê, muitas vezes entra em conflito com o que você acredita. E quando isso acontece, algo dentro de você começa a questionar tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você está olhando para isso. Você está medindo a justiça de Deus com base em quê? Naquilo que as pessoas têm? Naquilo que elas conquistaram? Ou naquilo que você consegue enxergar agora? Porque talvez o problema não esteja na justiça de Deus, mas no critério que estamos usando para avaliar o que é justiça. Pensa nisso. Ter mais significa ser mais abençoado? Ter menos significa ser esquecido por Deus? Ou será que estamos confundindo bênção com aparência? Porque o que você vê nem sempre revela o que está acontecendo de verdade. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a corrida, nem dos fortes a batalha, nem ainda dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e o acaso acontecem a todos. Se o tempo e o acaso atingem todos, então, por que esperamos que a vida seja perfeitamente equilibrada? Por que esperamos que tudo faça sentido imediato? E se a vida não for uma linha reta de recompensas, mas um processo muito mais complexo? Agora pensa na sua própria vida. Quantas coisas aconteceram que você não planejou? Quantas situações surgiram sem aviso? Quantas vezes você viu alguém receber algo que parecia não merecer, enquanto você lutava por algo simples? Isso gera dúvida, isso gera comparação. E a comparação é perigosa, porque ela te faz olhar para fora e esquecer de olhar para dentro. Mas deixa eu te perguntar algo direto. Você conhece a história completa das pessoas que você está comparando? Você conhece as dores delas, os bastidores, as lutas silenciosas, ou você está olhando apenas para o que é visível? Porque é fácil concluir que alguém tem tudo, quando você só vê a superfície. Mas a Bíblia mostra algo diferente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Se Deus olha o coração, então por que você está olhando apenas para o que está do lado de fora? E se aquilo que você considera vantagem não for vantagem real? E se aquilo que você considera perda não for perda definitiva? Isso muda tudo, porque talvez a pergunta não seja por que uns têm mais que outros, mas o que realmente significa ter, porque ter coisas não é o mesmo que ter paz. Ter oportunidades não é o mesmo que ter propósito. Ter riqueza não é o mesmo que ter sentido. E você sabe disso, ou pelo menos já sentiu isso em algum momento. Agora, deixa eu te levar um pouco mais fundo. Existe algo que quase ninguém quer aceitar. A vida não é distribuída de forma igual, mas isso não significa que Deus é injusto. Significa que a vida tem variáveis que vão além do que você consegue controlar.
João. Capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se todos terão aflições, então por que esperamos uma vida sem dificuldades? Será que o problema não está na expectativa? Porque quando você espera que tudo seja justo o tempo todo, qualquer diferença parece injustiça. Mas e se a justiça de Deus não estiver limitada a este momento? E se ela estiver conectada a algo maior, algo que vai além do agora? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso traz outra perspectiva, porque nem tudo acontece por comparação. Muitas coisas acontecem por consequência, mas cuidado. Isso não significa que tudo que alguém vive é resultado direto do que fez. Significa que a vida tem processos, tem ciclos, tem tempo, e isso nem sempre é visível imediatamente. Agora pensa nisso, você está olhando apenas para o presente, ou para o processo completo, porque o presente pode enganar. Ele pode fazer você acreditar que alguém tem tudo e que você tem pouco, mas o tempo revela coisas que o momento esconde. Salmos capítulo 73, versículos 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. O salmista também se questionou, ele também olhou para os outros, também comparou, também achou injusto, mas depois ele entendeu algo que mudou tudo. A perspectiva. E talvez seja isso que você precisa agora. Não de mais respostas, mas de uma nova forma de enxergar. Porque enquanto você continuar olhando apenas para o que falta, você nunca vai perceber o que já tem. E enquanto você medir sua vida pela vida dos outros, você nunca vai encontrar paz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. E se Deus não estiver te dando menos, mas te conduzindo por um caminho diferente, você aceitaria isso? Ou isso ainda parece injusto para você? Porque aceitar isso exige algo difícil. Confiança. E confiança sem controle é um dos maiores desafios da fé. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E se o foco não for o que você tem, mas o que você busca, e se a ordem estiver invertida? Porque talvez você esteja esperando resultados, sem alinhar a direção, e isso gera frustração. Agora pensa com sinceridade. O que você tem buscado? Comparação ou propósito? Controle ou confiança? Resposta imediata ou transformação real? Porque isso define muito mais do que você imagina. E talvez a maior mudança não esteja naquilo que você recebe, mas na forma como você começa a enxergar. Porque quando a visão muda, a vida muda, e aquilo que antes parecia desigual começa a fazer sentido de uma forma diferente, não mais superficial, mas profunda. Agora, antes de você sair daqui, eu quero te fazer uma última pergunta. Você realmente acredita que Deus faz diferença entre as pessoas? Ou você está olhando para a vida com um critério que ainda não é o certo? Me responde aqui nos comentários. Quero ler sua opinião. E se esse conteúdo te fez pensar de um jeito diferente, se inscreve no canal e deixa o like, porque existem perguntas que não são fáceis, mas são exatamente essas perguntas que podem mudar tudo. E talvez a resposta que você procura não esteja no que os outros têm, mas no que Deus está fazendo em você agora.